Na época eu tinha os meus 9 anos de idade. A minha família marcou uma excursão para uma cidade muito famosa, chamada Aparecida do Norte, pois iríamos visitar uma antiga igreja que é muito famosa e que fica nessa cidade. Pois bem, foi marcada essa excursão e eu me lembro bem, saímos a destino por volta das 5:30 da manhã de um domingo e logo de manhã, já no caminho, dentro do ônibus que nos pegou, já começaram a acontecer coisas estranhas, como se fosse um aviso para o que estava prestes a acontecer depois. Por volta das 7 horas da manhã, quando já estávamos na estrada, o ônibus quebrou perto de um rio, onde haviam vários pescadores que tinham passado a noite lá pescando. Pela demora do mecânico para chegar ao local e realizar o conserto do ônibus para prosseguirmos a viagem, meu pai não se conteve e se embriagou com alguns passageiros que levavam bebidas alcoólicas, a ponto da minha irmã até discutir. Não permitindo que ninguém mais lhe oferecesse bebidas, meu pai já havia passado dos limites, mas isso foi apenas o começo. Meu pai desceu do ônibus, dizendo que precisava tomar um ar, e seguiu um rumo em direção àquele rio onde estavam os pescadores. A uns 30 metros de onde estávamos, vimos os pescadores discutindo algo com meu pai. Então a minha irmã e o seu marido, que eram namorados na época, acharam que meu pai estava arrumando confusão. Foi quando percebemos que o papai tirou a roupa e ficou só de shorts, e os pescadores tentavam contê-lo, mas o meu pai era grande e, apesar de estar bêbado, era muito forte. Então vimos ele se jogar dentro do rio, dizendo que iria tomar um banho. Foi quando a minha irmã e o namorado chegaram às margens do rio e foram avisados pelos pescadores e tentaram impedir o meu pai de entrar para sua própria segurança, pois, segundo eles, o rio estava infestado de piranhas e houve casos de pescadores desavisados serem atacados mortalmente naquele local. Foi quando então a minha irmã, desesperada, começou a gritar pelo meu pai, e ele atendeu seu chamado, saindo de dentro do rio, que já lhe cobria todo. Passado algum tempo, tudo já tinha sido resolvido, retomamos a viagem com destino àquela cidade religiosa. Como éramos uma família próxima daquele mesmo primo do relato do lobisomem, que passamos juntos já contado, também foi para a excursão, e aí começou toda a aventura. Quando chegamos no local, certo lugar era meio que reservado dessa igreja, e havia um tumulto, uma fila que adentava um salão enorme e sinistro, com uma iluminação fraca, e uma lona enorme na porta, que nos impedia de ver algo lá dentro. Então ficamos sabendo que a entrada de visitantes daquela sala era somente para maiores de idade, com controle de horário e de permanência no local, pois só podiam entrar de 10 em 10 pessoas. Eu e meu primo ficamos muito curiosos com todo esse mistério, e como todo menino impulsivo, lá fomos nós novamente nos meter em uma fria. No meio daquele tumulto, ouvimos a minha tia conversar com a minha mãe, algo assim do tipo: você fica com as crianças e eu vou, depois você vai e em seguida eu fico com elas. Depois de uns 15 minutos, a minha tia voltou, toda decepcionada, quando disse para minha mãe que o horário de entrada do local havia encerrado e só iria reabrir no domingo que vem. Foi quando ouvimos dizer: poxa, que pena, eu queria tanto ver a sereia. Eu e o meu primo nos olhamos espantados, em meio às conversas das pessoas que tiveram acesso ao local, e diziam ter visto várias coisas dentro do salão, algumas até bizarras, e outras nem tanto. Mas a sereia era de causar espanto em qualquer um. Diziam até que a placa no local onde ela ficava informava para manter em distância, e outra placa contava um pouco da história desse ser, o qual dizia que uma bela moça batia muito na sua mãe, que lançou uma maldição
e a transformou em sereia para sempre. Depois de algum tempo, enquanto os nossos familiares se distraíam na feira da cidade, eu e meu primo decidimos dar uma passada no local onde se encontrava a suposta sereia. Não foi muito difícil, pois o local estava desprotegido. E me lembro que pegamos um corredor enorme, com portas de todos os lados. E no final desse corredor, avistamos a porta do salão. E para nosso espanto, a porta estava aberta. Nós só tínhamos que passar por baixo daquela enorme lona que envolvia tudo. Então, nos deparamos dentro de uma gigantesca sala de arrepiar os ossos. As luzes eram fracas. Mal enxergávamos algo. Como sempre, eu quis voltar, mas o meu primo me pegou pela mão e começamos a andar, seguindo a parede de lona. Eu lembro que o teto era bem alto, uns 10 metros. Eu não sei bem, pois eu era criança. Foi quando vimos algumas coisas, nada de anormal até ali. Abrimos a parte lateral da lona e ouvimos um barulho muito forte, de algo se debatendo dentro da água. E sentimos um cheiro de peixe. Foi quando nos demos conta que estávamos de frente para um gigantesco aquário de uns 4 metros de altura, o qual havia uma rocha enorme dentro, com uma abertura no meio, e podemos ver a cauda daquela enorme criatura saindo de dentro da rocha. Ao se debater, nos deu um banho de água, nos deixou todos molhados. E o que mais me impressionou foi que vimos a cabeça daquela criatura toda coberta com cabelos negros e compridos. E a água que nos molhou era salgada como a água do mar. Logo em seguida, alguém começou a apagar o restante das luzes. E já estávamos procurando a saída apavorados com o que havíamos visto e com medo de ficarmos trancados ali dentro com aquela criatura no escuro. Mais tarde tomamos fôlego e contamos para as nossas mães. Se nossos pais soubessem, iríamos apanhar com certeza. Então elas decidiram não contar para eles. Eu não sei se a tal criatura nos lançou uma maldição, mas na volta, o ônibus freou bruscamente. Me lembro que uma freada me jogou para frente e depois para trás, me fazendo bater a cabeça fortemente. Cheguei a desmaiar. Meu primo chegou a quebrar o nariz no impacto. Um detalhe é que não me lembro de nenhum outro veículo ter batido no fundo do ônibus. Tanto é que quando acordei do desmaio, uns 3 minutos depois da pancada, o ônibus estava seguindo viagem, normalmente. Se tivesse havido colisão, certamente estaríamos ainda no local. Eu nunca perguntei o que realmente aconteceu no ônibus naquele dia. Eu acho que tem coisas que é melhor não sabermos.